Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula e nessa aula nós vamos trabalhar 3 conceitos importantíssimos que vira e mexe é cobrado nas provas de concurso. Inclusive o seguinte, esses são conceitos importantes que você utiliza para a sua vida pessoal, você pode ter certeza disso. O primeiro conceito é o conceito da eficiência, o segundo conceito da eficácia e o terceiro conceito da efetividade. Primeira consideração que eu faço sobre esse assunto. Professor, quando que surgiu a eficiência e eficácia e a efetividade na administração? Primeiro aparecimento desses conceitos foi lá na teoria neoclássica da administração. Por quê? Lá na teoria neoclássica da administração, eles passaram, uma escola que passou a ter o foco em resultado, não é isso? Ter o foco no resultado, e o resultado almejado pelas organizações era a eficiência ótima, ou seja, a organização tinha que ser eficiente e ao mesmo tempo atingir os resultados, ou seja, ao mesmo tempo ser eficaz. Então lá na teoria neoclássica tem eficiência e eficácia, né? O professor poderia explicar somente essa aula eficiência e eficácia, mas no decorrer do pensamento administrativo, da evolução do modo de pensar das organizações, a evolução da gestão, da administração, surgiu o conceito de efetividade. Logo pensei, professor, por que você não explica logo os 3 conceitos, né? Eficiência, eficácia e efetividade, tá certo? Então vamos lá, vou explicar para vocês. O professor separou um exercício top de linha, que eu tenho certeza, se você compreender esse exercício, você vai estar preparado para qualquer questão de concurso. Vem comigo aqui, né? Então vamos lá, né? Primeiramente, eu vou detalhar, tá? Eu vou explicar, vou passar o exercício para vocês, e depois desse exercício eu vou detalhar conceitos importantes sobre isso, né? Essa aula aqui, ela é exaustiva, cara, pode ter certeza. Exaustiva que eu falo, não de cansativa. Exaustiva porque o professor, como preparei essa aula, eu procurei aí, o professor procurou atender todos os pontos que podem ser cobrados em sua prova. Disse todos, né? Então, primeiramente, quando você ouve lá a palavra eficiência, né? Como é que eu consegui memorizar isso aqui e ter um conceito, né? Quando a gente fala, pô, fulano de tal foi eficiente. Então coloca eficiência, tracinho, fazer as coisas certas e produzir mais com menos. Fazer as coisas certas e produzir mais com menos. Então o cara foi eficiente. Professor, e a palavra eficaz? Gente, a palavra eficaz vem de eficácia. Ou seja, atingir os objetivos. O cara queria produzir 10 itens. O sujeito conseguiu produzir 10 itens. Logo, ele foi o quê? Eficaz. Professor, e o conceito de efetividade? O conceito de efetividade é um conceito mais amplo. Efetividade tem que ter o quê? Para ocorrer a efetividade, é claro que a efetividade é mais difícil de ser atingida do que a eficiência e a eficácia. Acontece o seguinte, para você produzir efetividade, você tem que ter um impacto positivo, tá certo? Na estrutura, nos stakeholders, na comunidade, nos clientes, você tem que ter um impacto positivo, tá? Tá certo? Bacana. Então você tem aqui, eficiência, produzir mais com menos, tá certo? Ela é uma visão de recursos, tá? Nós temos aqui a efetividade, a eficácia, que atingir metas e objetivos, e a eficácia, que é impacto, ok? Bacana, tá certo? É só isso por enquanto. Agora é o seguinte, para melhor explicar, eu quero que você analise comigo esse seguinte exemplo aqui, né? O professor elaborou o exemplo aqui 100% de minha autoria, né? Então eu coloquei lá uma meta, e vamos analisar se essa meta aqui, ela foi eficiente, eficaz ou foi efetiva, né? Primeiramente, meta, vacinar 3.500 crianças de 5 a 12 anos de idade no município X em 4 meses. Vamos lá. Gente, isso aqui é uma meta. Quando você ouve essa palavra meta, você tem que pensar com o olhar de administrador. Você tem que enxergar com o olhar de administração. Afinal de contas, você está estudando o quê? Administração. Então você tem que se colocar no lugar do administrador. Para a meta ser uma meta, tem que ter 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento fundamental é a ação. Cara, esse cara aqui tem ação? Sim. Qual que é a ação? Vacinar crianças de 5 a 12 anos. É uma ação? Sim.
Então já cumpre o primeiro elemento da meta. O segundo elemento fundamental da meta é quantificar essa ação. Professor, qual que é o quantificativo aqui? 3.500 crianças, ou seja, vacinar 3.500 crianças de 5 a 12 anos. E o último elemento da meta é você tem que ter um prazo, ou seja, em 4 meses. Então nós temos aí os 3 elementos básicos de uma meta. Então, isso aqui é uma meta, ok. Então nós temos essa meta, tá? Essa meta ela foi executada e nós tivemos o seguinte resultado. Primeira coisa, tá? Quantidade de crianças vacinadas, tá? 3.525. Professor, qual que era a meta? 3.500, ou seja, essa meta de 3.525, ela superou a meta. Logo, você já pode deduzir o seguinte, que essa aqui foi uma meta que conseguiu alcançar a sua eficácia, né? Foi eficaz, ela conseguiu atingir, superar, inclusive, aí, o objetivo proposto da meta, que era 3.500. Segundo, para vacinar essas 3.525 crianças, se utilizaram aí 3.575 vacinas, ou seja, 550 vacinas a mais. E aí, professor, esse item, esse segundo resultado, primeira coisa, é uma dimensão de eficiência, eficácia ou efetividade? Gente, esse segundo item aqui é uma dimensão de quê? De eficiência, né? Recursos utilizados para se atingir o resultado, né? Qual é o recurso utilizado? 3.575. Gente, 3.575 numa ação de 3.500 utilizou apenas 50 vacinas a mais. Professor, explica para mim, cara, é o seguinte, essa política pública, então ele queria vacinar 3.500 pessoas. A Secretaria de Saúde adquiriu aí 3.800 vacinas. Por quê? Porque existe aí quebra normal no deslocamento, tá certo? A vacina, ela se extravia, os pequenos extravios, ou seja, existe o fator quebra, tá certo? Então compraram 3.800 vacinas. Compraram 3.800 vacinas para vacinar 3.500. Logo, eu digo com certeza, olha só, teve um grau de eficiência de mais de 95%. Ou seja, e a duração, o prazo previsto era de 4 meses e ela fez em 3 meses. Lembra aquela coisa, gente? Produzir mais com menos, conseguiu produzir, a questão de custos, e olha só, fazer as coisas certas. E tinha que fazer isso em 4 meses, foram feitas em 3 meses. Logo, esse primeiro resultado aqui, eu posso afirmar com toda franqueza que ela foi eficaz, que ele conseguiu atingir o resultado, tá certo? Aliás, superou o resultado, e ela foi altamente eficiente. Apesar de ter utilizado 50 vacinas a mais, mas está dentro do parâmetro aceitável, ou seja, foi uma ação altamente eficiente e eficaz. Professor, eu entendi. Agora eu vou complicando para você. Por quê? Porque na administração e nos casos reais existem muitas situações. O cara é eficiente, mas não é eficaz e assim por diante. Segundo caso, o mesmo exemplo lá da meta, só que nós tivemos outro resultado. Vem comigo aqui. Primeiro, quantidade de crianças vacinadas, 3.525. Qual que era a meta? 3.500. Digo para você o seguinte, que com base nisso já posso concluir que essa ação ela foi eficaz. Vamos analisar se ela foi eficiente? Professor, vacinaram 3.525 crianças, só que gastou 5.275 vacinas. Professor, por que gastaram essa quantidade a mais? Porque extraviou um lote. Estragou outro lote, não acondicionaram esse lote aí adequadamente como deveria ser adicionado, ou seja, perderam vacinas. Ou seja, ela não conseguiu aqui a dimensão de economia, tá? de economia, de custo de economia, né? E o prazo, 5 meses, 4 meses, que era o prazo, 5 meses, ou seja, não fez as coisas certas. Ou seja, essa é uma política pública, tá certo? Que ela foi eficaz, mas não eficiente. Tá? Então o aluno tem que ter essa interpretação, porque o examinador pode muito bem colocar no comando de uma questão, uma situação aí real, pode colocar uma situação real para você interpretar. Vamos para o terceiro caso, né?
Nesse caso aqui, a vacina eram 3.500 crianças a serem vacinadas e só conseguiu aí, olha só, vacinar 1.425 crianças. Para você vacinar as 1.425 crianças, você utilizou de recurso 1.425, ou seja, exatamente 1 a 1. Não teve quebra, não teve desperdício, não teve nada. Sobrou, devolve para o fornecedor. E o prazo, 4-4. Ou seja, essa é uma política pública que ela foi altamente eficiente, mas não conseguiu atingir o resultado. Não foi aí, não conseguiu ser eficaz, foi não eficaz, tá certo? Olha aí a situação. O item 4, né? Próximo exemplo aqui, tá? Quantidade de vacinas, crianças vacinadas, 1.425, meta 3.500, ou seja, você já concluiu que ela não foi eficaz, e você, para vacinar 1.425, você utilizou 3.425, ou seja, um número muito elevado. E o prazo de 4 meses, 5 meses, ou seja, você fez tudo errado. Então, esse resultado 4 é um resultado seguinte, não eficaz e não eficiente. Tá? Então, você deu para fixar bem a questão do eficaz e do eficiente. Nem sempre a pessoa é eficiente, ele vai ser eficaz ou vice-versa. Professor, mas e o tal da efetividade? O tal da efetividade. Nesses 4 elementos que eu passei para vocês, esses 4 resultados possíveis, não temos como concluir se ela teve efetividade ou não. Para você avaliar, para nós avaliarmos se ela teve efetividade, nós vamos ter que ter outro elemento. E aí eu refiz esse exercício aqui, tá, para um outro resultado. Eu coloquei aqui o indicador, tá certo? Qual que é o indicador? Olha só, o indicador atual, tá? Antes da vacinação das crianças, nós tínhamos aí 7 mortes para cada 1.000 crianças de 5 a 12 anos. Esse é o indicador. Qual que é o resultado dessa meta aqui? Tá? A intenção dessa meta aqui é o seguinte, é diminuir aí esse indicador, ou seja, ter um impacto positivo na sociedade. Tá? Ter um impacto positivo. Por isso que estamos vacinando aí 3.500 crianças. Né? Aí, nós temos um resultado. Quantidade de crianças vacinadas, 3.525, ou seja, atingiu o resultado. Quantidade de vacinas utilizadas aí, nós temos aí 3.575, ou seja, altamente eficiente, num prazo de 3 meses, conseguiu atingir a meta, e nós temos um resultado aqui. Você vacinou, espetou 3.525 crianças, só que o resultado de impacto foi o seguinte, você teve 8 mortes para cada 1.000 crianças, ou seja, o indicador inicial era 7, e depois foi para 8. O que aconteceu, professor? Primeira coisa, nós já sabemos que não teve efetividade, não teve um impacto positivo essa ação. Não teve efetividade. Não teve esse resultado lá. Né? O que aconteceu? Aí o pessoal foi pesquisar, procurou e chegou à seguinte conclusão, que essa composição da vacina não era a vacina apropriada para combater determinada doença. Aí, errou no composto, não adiantou nada, ou seja, o que adiantou uma política pública altamente eficiente, altamente eficaz, mas não teve aí impacto na sociedade, né? Então nós temos aí uma política pública eficaz, eficiente, mas não foi efetiva. O último exemplo, o último cenário para a galera, o mesmo exemplo aqui, né? Então nós temos o resultado número 6. Ela foi altamente eficaz, olha aí, 3.500 superou, os mesmos dados aqui da eficiência, só que agora, após a vacinação, mensuramos o resultado, o impacto na sociedade, diminuiu de 7 para 3 mortes a cada grupo de 1.000 crianças. Né? Ou seja, nós chegamos aí ao sonho de consumo de toda a política pública, de toda ação gerencial. É uma ação ela foi eficaz, eficiente e efetiva. Tá certo, galera? Cara, tenho certeza, esse exemplo aqui vai ser um divisor de águas aí no seu pensamento. Bacana? Então agora vamos um pouquinho aí, agora vamos para analisar um pouquinho para vocês aí de assuntos técnicos sobre isso, né? Então, só recordando, eficácia, metas e objetivos, você viu lá, conseguiu atingir. Eficiência, utilização de recursos, né? Olha só, efetividade, impacto. Tenho certeza que você aí conseguiu compreender. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês.
de interromper seus estudos, eu tenho um recado muito importante. Eu sou o professor Lac, daqui da Lac Concursos, e eu quero convidar vocês a se matricular em um de nossos 3 grandes cursos para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui um curso super competitivo para o cargo de assistente em administração. Nós temos outro que é para o cargo de administrador e um curso básico que está incluso língua portuguesa e raciocínio lógico. O curso para assistente de administração custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35. O administrador 10 de 40 e o básico R$ 30 por mês, né? Eu quero falar para vocês, 10 parcelinhas, né? Nós aqui da La Concurso, nós somos um site especialista focado em concursos para institutos federais e universidades federais. Então, quer saber mais? Quer efetuar essa matrícula? Então, clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso site. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.